Programa não recomendado para menores de 14 anos. Um banho de loja para o seu ZX Spectrum. A IBM, acredite, já fabricou placa de som. O evento que morreu de Covid. O dia em que a legislatura foi pro meio do mato. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para os primeiros que estão assistindo o episódio, é sempre boa noite, né? Porque é sempre 8h30 que a gente posta. Você está assistindo o Repórter Retro número 115. Estão estando numa fase de números que não tem nada que dê para fazer piada. Isso me deixa meio deprimido aqui nesta mesa triangular, onde além de mim, Juan Carlos Castro, estão... Eu, Ricardo Pinheiro, tentando descobrir alguma coisa que eu posso fazer com 115. Não, também não tô tendo ideias, não. Eu aqui, Giovanni Nunes, lembrando que 115 é a metade de 230. Que não quer dizer nada também. Bom, já que estou num ânimo assim meio depressivo, vamos começar 2025 das efemérides com uma coisa que causa depressão em vários programadores, que é a linguagem Java. Eu tenho pinimba com Java, mas ele está fazendo 30 anos, é uma coisa super importante e a gente tem que citar e reconhecer a influência dele. Pois é, né? Aquele mascotinho que parecia o Delta da Frota Estelar, preto e branco, uma bolinha vermelha. Natal lá no ranking da TIOB de popularidade de linguagem, Java tá entre os três, se não me engano, tá entre os 3 ou 4 primeiros. Já foi o primeiro, mas eu acho que tá em quarto lugar agora. A coisa notável do Java é uma coisa da qual ele não foi o primeiro, mas foi o primeiro a ter proeminência, que é uma linguagem baseada num sistema de código intermediário, né, num runtime. Você pode rastrear a ascendência disso, aquele P-Code, né, que era usado no CSD Pascal. Sim. O CSD Pascal trabalhava com isso, gerava um P-Code, você executava um P-Code, aí com o conceito de máquina virtual, né? A Microsoft tinha um troço desse, eles chamavam era um C-Code, que era uma linguagem de programação que parecia C, né? Assim como o P-Code usava uma que parecia Pascal, e que eles usavam para gerar produtos para diversas plataformas. Uma das vítimas disso é o Multiplan, né? O Multiplan rodava em trocentas plataformas de 8, 16 e até 32 bits. Mas era oculto, né? O runtime e o... Não, ele acho inclusive que ele era integrado tudo numa coisa só, você não via a diferença. Exato, era depois você compilava, virava um binário pro rádio destino. O Java não, o Java ele gerava um pacote, né, de bytecode, né, o bytecode do Java genérico, você podia rodar em qualquer plataforma que tivesse uma máquina virtual Java implementada nela. Era a buzzword da época, né? Writes once, run anywhere. Worm, verme em inglês. Java veio como a solução para todos os programas, para nascer universal com esse conceito. Uma delas... Mas eles vendiam assim, né? E acabou se tornando notória pelo bloat. Qualquer coisa você tinha que jogar 30 frameworks de fornecedores diferentes e você não conseguia fazer um programa que não ficasse 100 vezes maior do que precisava ficar. Tenta fazer um Hello World em Java. É pequenininho. O Hello World em Java ele é pequeno, tá? Ele é bem menor que um Hello World na Win 16 bits, na biblioteca Windows 16 bits, que é uma página. O seu Hello World é 4 void, abre chave, print F, Hello World, fecha a chave. O chato do Java é que ela é uma linguagem rigidamente tipada, né, estaticamente tipada. Isso ela acaba sendo muito ruim para quem é iniciante, que até absorver esse conceito, mas assim, o que mais que a gente pode dizer já? É um negócio popular, o mundo comercial adotou o Java, que é por conta da pretensa redução de custo, né? Escreva agora e rode quantas vezes você quiser. E dê crash em tudo que é lugar, né? Também, né? A máquina virtual evoluiu bastante com o decorrer desses 30 anos, felizmente. Mandar um abraço pro Emil, que é um programador de Java que gosta da linguagem e não reclama dela.
talvez não muito. A menos você nunca viu ele reclamar da linguagem. Não, ele reclama pouco, menos que a gente. E o principal, né? Ela foi desenvolvida pela Sun Microsystems. Ela foi parar no espólio da Sun quando a Oracle comprou. O Java virou da Oracle, e desde então a Oracle está se esmerando em espancar e matar o Java e ver o que acontece nesse processo. É uma madrasta, né? Totalmente. Lembrando, né, os tocadores de Blu-ray, eles rodam Java. Caraca, é verdade. Não se esqueçam disso. E uma série de outras coisinhas por aí. O DriveWire, o programa que eu uso para o Terra Escola poder acessar arquivos e discos virtuais no PC, ele é feito em Java. O seu espertofone Android roda uma versão simplificada de Java. Nossa, e por isso que você tem que usar o Android Studio e ter uma máquina que é 8.000 vezes mais poderosa que o celular para poder desenvolver para o celular. E é por isso que eu nunca consegui pegar direito com desenvolvimento para mobile, por causa disso, por causa dessa merda do Android sem Java. O Android Studio é um bloat completo também. Putz, eu tinha outra solução. É um bloat para acabar com todos os bloats. Tinha uma outra solução para desenvolver para celular, além do Android Studio, mas eu sei que eles andaram forçando a barra para o pessoal puxar tudo pro Android Studio. Mas... Na verdade, no final tudo tudo vira, tudo que não é uma linguagem interpretada, né, vai para esse Java e vai precisar do Android Studio de alguma metade de ferramenta do Android Studio para você conseguir terminar o resto da história. Fabricantes desenvolveram diversas soluções. Faça em HTML e gera uma aplicação para o seu celular, né? No final você tem que ter o estúdio também. Não, mas aquelas ferramentas que você pega lá, eu já usei aquelas ferramentas que eles disponibilizam, ADB e tudo, para poder hackear o celular. O Google tá te ouvindo, tá? Cara, primeiro ele tem que atacar o pessoal do fórum do XDA Developers. Derruba o fórum inteiro, porque o que eu tô fazendo lá, o pessoal faz coisa muito pior. Vai lá e derruba o XDA Developers antes de chegar em mim. Tá, então, sim, vamos seguir adiante, porque o nível já caiu. Estamos falando de celular, de Android, de xixilentofone. Vamos voltar pra pauta, por favor. Tem coisas mais legais fazendo 30 anos. Ah, sim, e não são nada bloat. O próximo software também é uma efeméride de software. É um software super eficiente, também super influente e que não tem nada de bloatware. É o MySQL. 23 de maio de 1995, MySQL, banco de dados que, se você nunca ouviu falar, pode ter certeza que você está usando ele diretamente. Trabalho do Monty Daniels, junto com o Alan Larson e junto com o David Axmark. Todo mundo conhece. MySQL hoje em dia é um dos pilares da internet. Eu lembro que existia nessa época um tal de MSQL. Tanto que a O'Reilly tinha um livro que era MSQL e MySQL. Ele tratava dos dois bancos no livro só. M minúsculo, SQL maiúsculo, não era? Isso. Caramba, eu lembro disso, mas não lembro de nenhum detalhe o que era o MSQL. Era uma coisa tipo, não era client server, né? Era uma coisa de arquivo local, não era? Eu não lembro. Eu sei, ele é um ano mais novo que o mais velho, no caso, desculpa, que o MySQL, e ele é um banco de memória. Acho que assim, ele é uma coisa que antecipou o SQLite, vamos dizer assim. Lembra assim, o MySQL foi trabalho do Monty Daniels junto com o Alan Larson, seu sócio, David Axmark. Fundaram a empresa, né, a MySQL AB. Lembrar que o Monty é finlandês, mas com 2 suecos. Eles lançaram. E qual é a grande sacada? Você tinha bancos de dados que trabalhavam com SQL, Oracle, Microsoft SQL Server, o Sybase, o Informix, o DB2 da IBM. Você tinha Postgres. Ingres. O Postgres atualmente Não, que era o Ingres na época. Isso, ele é descendente de uma versão livre do Ingres. E atualmente ele é mais ou menos, ele é o outro banco de dados open source que as pessoas usam. No meu trabalho eu uso Postgres. Pois é, então assim, eles fizeram, e o MySQL é código aberto. Eu lembro que ele trabalhava com uma dupla licença, então ele tinha a licença, ele era um temporário comercial e código aberto. Significa o seguinte: a versão desse ano tem as correções, a versão de código aberto do ano atual tem as correções feitas na versão comercial do ano anterior. E você podia pegar, tinha a versão de código aberto, podia usar, e ele assim, foi base para muita coisa. Interessante que eu não lembrar a questão do nome do
MySQL era por causa da filha do Monte. Não é meu em inglês. Da filha. Então, assim, lembrar que ela foi comprada, MySQL a empresa foi comprada pela Sun. A Sun comprou a empresa. Depois que ela comprou a empresa, aí veio a Oracle, comprou a Sun, passou a propriedade. Isso foi em 2008, né? Comprado em 2009, a Oracle comprou a Sun. Então ele decidiu que, tô caindo fora. Saiu assim, a Lavonte 15 dias depois, fundou uma nova empresa, a Monte Program AB, e aí ele fez um fork MySQL, que aí ele deu o nome de MariaDB, o nome da filha caçula dele. E aí, ele tem mais uma filha para um próximo projeto? Não sei. A pessoa é exatamente isso. Ele só vai criar software enquanto tiver filhas. Pois é, então assim, o MySQL continua sendo desenvolvido, mas muitas empresas que trabalham com código aberto, em preferência, trabalham com muita gente trabalha com distribuição Linux, usa o MariaDB. Na verdade, hoje em dia, foi 2008, né? O MySQL e o MariaDB eles se separaram, eles ainda mantêm a mesma API, você pode usar o driver o driver padrão de MySQL, o driver de MySQL, né, para passar os dois bancos de dados, porém eles já estão com recursos diferentes entre si. E eu já tive algumas discussões com coleguinhas de trabalho que ficavam reclamando quando eu botar lá: mas vai dar problema para a aula, o aluno vai dar incompatibilidade. Eu virar e dizer assim: gente, pelo amor de Deus, o nosso aluno fazer usando MySQL, não faz diferença em MySQL ou MariaDB. Não, mas pode vir atrapalhar a aula, pode fazer. É a velha discussão do profissional que não sabe do que está falando. Nem hoje para profissional, acho difícil de achar um uso mesmo profissional em ambiente corporativo de implementação de sistema usando SQL como back-end que a diferença vá ter alguma consequência. Sim, eu concordo contigo, mas lembre-se, eu falei com uma pessoa que estava agindo como burocrata. Aí veio isso aqui. Aí eu peguei e veio reclamar, falar: não, mas vai dar problema, vai atrapalhar a aula. Olha só, se atrapalhar a aula, eu reinstalo tudo. Eu reinstalo todas as máquinas. Ponto. Se tiver alguma incompatibilidade, tiver algum problema, não vai ter. Aí a pessoa tá lá. E mesmo nesse mesmo mês que nasceram essas duas coisas que ainda existem, nasceu uma coisa que há pouco tempo deixou de existir, né? A E3. Electronic Entertainment Expo, que era a feira de videogames por décadas. A primeira edição foi em 11 de maio de 1995 e ela persistiu, foi a principal feira, né, porque o foco acabou indo para o mercado de videogames, tirou porque a CES, por exemplo, é a feira de eletrônica de consumo por excelência. Tinha a feira europeia também, que era a European Computer Trade Show, que aí juntava com jogos e eletrônica. Essa feira, o foco dela era os videogames. Então a E3 sempre teve esse propósito, entendeu? Fazer o evento focado somente para o mercado de videogames. Ao longo da década de 2010, ela foi sendo esvaziada por eventos feitos por empresas, né? O evento da Nintendo, o evento da Microsoft, da Sony. Principalmente esses já faziam seus próprios eventos e lançavam as suas coisas lá e chegavam na E3, não tinha novidade para apresentar. Mas ela ainda estava acontecendo, normalmente aconteceu em 2019, aí em 2020 aconteceu aquilo que vocês sabem. Só para ressaltar algumas coisas que foram lançadas primeiro na E3. O Saturn, Sega Saturn, né? O PlayStation 1, saindo com uma proposta de preço bem agressiva, saiu $100 mais barato. Ele saiu $100 mais barato que o Saturn também saiu na E3. A Nintendo... Ele foi lançado com a força do ódio. Na primeira, ela lançou também o Virtual Boy, Esse ódio veio depois. Aquela coisa meio estranha. O protótipo do Nintendo 64 foi exposto nessa primeira. Então teve... ao longo do tempo na E3 era um evento fechado, só em 2017 que eles abriram para o público, começaram a vender ingresso. Aí começou a expandir mais, como lembrou bem o Juan, ela foi cancelada a edição de 2020, 2021 devido à pandemia, a 21 foi virtual, e aí na 2023 a Microsoft, Sony e Nintendo desistiram, e aí foi isso tudo pra vala. João, cheguei. Só uma coisa, sobe um pouquinho sobre o microfone. Você quer comentar um pouquinho, alguma coisa sobre o fim da E3?
já que você é o consultor, nosso consultor de game, o especialista em videogame residente da equipe? Já era uma coisa que já estava esperado já há muito tempo. Ela já estava perdendo relevância desde antes da pandemia. A pandemia foi a pá de cal em cima dela. Até que as grandes produtoras de jogos e de console, a Sony, a Nintendo e a Microsoft, têm eventos próprios. Antigamente, a gente tinha aquela expectativa para ter uma novidade na E3. Vai sair o jogo tal, não sei o que. Hoje em dia não tem mais isso. Eu inclusive, eu esqueci que ia ter ou não ia ter E3. Você vê como é que ela perdeu relevância. A E3 foi pra vala no finalzinho de 2023, anunciaram que não haveria uma próxima. E pelo visto ninguém se importou. Who cares? Agora vamos falar de outra coisa que morreu. Não morreu? Não sei. Não morreu aí que tá. Não morreu, que é o pior. Mais espantoso que morreu. Esse sim a gente poderia dizer, morre diabo. Em 24 de maio de 1985 nascia a Quantum Computer Services, que vocês conhecem, todos não com esse nome, mas com o nome de American Online. Quem viveu em morreu não? Não, pior de tudo aqui não. Quem viveu esse período da internet, a internet raiz, internet moleque, a internet de várzea, vai lembrar dos malditos CDs do American Online. Não, antes disso, antes do CD do American Online, sim, foi o pior coisa que a pior coisa que eles fizeram. O pior mesmo foi quando eles abriram o gateway de internet, o serviço do American Online, que era fechado, né, com a internet. Você teve aquela invasão de tiozão e tiozonas na internet. E não era no Zap, tá, gente? Foi a primeira grande invasão de tiozão. Assim, eu me lembro que nos Estados Unidos você tinha os 4 grandes serviços online, né? Você tinha Quantum Link, depois virou American Online, você tinha CompuServe, tinha o Prodigy, tinha o Delphi. Eram serviços online. Foram para onde alguns BBS se juntaram, se evoluíram, chegaram a esse ponto. Alguns até mais antigos que a American Online, que o CompuServe é década de 70. CompuServe é mais antigo. Então, assim, a Quantum Link, inclusive, tinha suporte para Commodore 64. Uma coisa engraçada é que a interface dele parecia Windows 8, né? Toda colorida. Então, estava à frente do seu tempo. Então ela foi daí, veio fez lá o Apple Link, veio seguindo essa caminhada, trocou o nome em 89 para American Online. Lembrar que ela chegou a ser uma das grandes empresas dos Estados Unidos, ela chegou a comprar os estúdios dos irmãos Warner, lembra que é a All Warner. Agora, mas os estúdios da Warner, eles são facinho, eles vão com qualquer um. Você falou agora de irmãos Warner e já veio na cabeça direto o Animaniacs, o Aqua e o outro lá. Falando, olá, enfermeira. O Aqua, e a Dot. Aqua e Dot. Uma coisa que da American Online que as pessoas certamente vão se lembrar, os veteranos de internet, é o chat deles, o IM, o AOL Instant Messenger. Sim. E até um cliente open source para Linux chamado GNU AOL Instant Messenger. Eu lembro dele, eu lembro do Game. Assim, mas eu acho que a coisa mais emblemática do American Online mesmo, e que quem viveu a época lembra, são os famosos disquetes e depois os CDs do American Online, né? E uma inflação de CDs. A pessoa não conseguia comprar uma bala na padaria sem vir um CD do American Online junto. Vinha em qualquer revista. Aquela revista do... como é que é o nome? Passatempo, né? Aquela revista da Abril, por acaso tinha a associação com a American Online e também morreu. Essa morreu, né? A operadora da American Online, essa morreu. Vinha na revista Passatempo até, vinha o CD do American Online. Assim, pra vocês saberem, a American Online comprou o CompuServe em 97, comprou a Netscape em 98 e em 2000 ela comprou a Time Warner, que foi, como eu já falamos, a All Time Warner foi uma das fusões mais criticadas que teve, né? O lance dos CDs, eu lembro que tinha gente pegando os CDs, juntando todos os CDs, tinha um cara que queria fazer uma luminária. A meta do cara era juntar 1 milhão de CDs e derrubar todos, chegar com um caminhão e virar na porta do prédio deles. Não sei se o cara conseguiu, isso nos Estados Unidos. Vale lembrar que a coisa acabou ruindo. Em 2009 ela foi desmembrada do grupo Time Warner,
foi em 2015, passou pra mão da Verizon e depois hoje em dia tá no grupo do Yahoo em 2021, ou seja, o abraço dos afogados. O que eles fazem da vida atualmente? Internet de escada que não é. Deve vender conteúdo. É só conteúdo, velho. Botei aqui aol.com pra ver. Eles viraram a versão americana do IG. Eu quero mandar um beijo e um abraço para as pessoas que usaram o chat do AOL para fins copulatórios. Meu Deus. E acaba de aumentar a censura do episódio. Pois é. Vamos antes de acabar com esse assunto do American Online, de seguir adiante aí, eu só vou lembrar de um episódio acho que da primeira temporada de Futurama, do meteoro do lixo do século XXI, eu acho, que volta no século 30 e que entre os setores do meteoro há uma área somente de CD do American Online. Eu pensei que era o meteoro todo. Não, uma grande parte é basicamente de CD do American Online. É justo. Do espaço, deve ter uma parte do meteoro que deve ficar parecendo um espelho, né? Que um monte de CD um juntinho do outro. Espelho, né? Verdade. Vamos falar de coisa legal, inclusive até relacionada com o nosso último episódio. Isso. Há 45 anos, a Sierra, ainda chamada Sierra Online na época, né? Lançava o primeiro... Online Systems. Online, aliás, tanto era online que nem Sierra era só online. Primeiro jogo deles, chamado Mystery House. Falamos dele no episódio passado, episódio número 163. Cujos comentários serão lidos mais adiante. Uhum. E que também a Sierra, a gente pode falar que também é igual a Warner. Também foi facinha. Foi comprada várias vezes. É verdade. Passou de mão em mão, né? Passou mais mão em mão. Rapidinho falando, porque a gente já falou dele, né? Primeiro jogo da Online System, Game Design Roberto Williams, programador e todo o resto das coisas, o Ken Williams, Office Boy, o primo do Ken, né? que ia vender de porta em porta nas lojas de informática. E o principal, eles não tinham impressora, então eles literalmente fizeram as propagandas cortando letrinhas e palavras das revistas para fazer a propaganda do jogo, que basicamente é uma adaptação muito livre, né? Um jogo de aventura do conto da Agatha Christie, que, se eu não me falo na memória, é o Não Sobrou Ninguém. O Não Sobrou Ninguém. Nós falamos disso tudo no 163. E o próximo assunto que a gente vai falar, também não vou entrar mais em detalhes, porque a gente já fez um dossiê sobre ele, que são os 45 anos do Pac-Man. Nós tivemos um episódio no passado, não adianta que eu não vou lembrar o número de cabeça, nós já falamos sobre o Pac-Man. Acho que a gente falou do Space Invaders, eu não lembro do Pac-Man, não. Acho que a gente falou sim. Caramba, olha, aí já tem tanta história que a gente nem se lembra se a gente já fez dossiê ou não de uma determinada coisa. Bom, é isso, se a gente já fez esse episódio, vocês procurem e assistam, se não, ele está na nossa lista de promessas infinitas, que convenhamos, é um dossiê. Eu acho que já está oficialmente na nossa lista de promessa, porque não tem. A gente precisa catar uma vitamina para poder devorar essas promessas. Na verdade, sabe o que a gente tinha que fazer, caros ouvintes? Fazer um dia, montar uma listagem. Tinha que voltar a fazer um banco de dados de pobre, também com uma planilha eletrônica, com a lista dos episódios. Aí fica mais fácil do que ter que entrar no site e usar o sistema de busca e ficar caçando. Eu tô pretendendo fazer alguma coisa desse tipo, mas eu não tava com vontade de fazer um a um, não. Tava com vontade de arrumar uma maneira de raspar o nosso site e montar isso. Mas sobre o objeto... Repete. Vai, Giovanni. Não, eu falo para pegar a lista do RSS, mas pode pegar pelo banco de dados também. Só pegar os títulos do banco de dados e separar todo mundo que tá com a tag de podcast. Eu vou catar isso depois, mas não é uma coisa para fazer agora. Mas que eu pensei outro dia para fazer, mas é uma coisa de pensar melhor. Mas vamos falar também a nossa última efeméride do dia. Né? Mas vamos falar um pouco do aniversariante, né? Tem uma coisa engraçada que a gente tem que falar do Pac-Man, é que quando ele nasceu, a primeira encarnação dele, né, jogo de fliperama, ele não se chamava Pac-Man, se chamava Puck-Man, P-U-C-K, Puck-Man. Isso aí é o japonês, mostrando que japonês realmente não sabe muito de inglês, né? O nome dele foi mudado porque eles já previram
que maluco ia raspar fora uma parte do P e transformar num F. Que óbvio, né? Mas só avisaram isso lá na Namco of America, lá no... ou melhor, na Atari. Porque nessa época a Atari que distribuía os arcades da Namco. Mas sabe o que era Pac-Man? Porque usando a onomatopeia japonesa, não é aquele peixe. Exatamente. Só piora. Não é aquele peixe não, tá? Não é aquele peixe não, tá? Que era o som que a boca faz ao abrir e fechar. Exatamente. Eu queria falar uma curiosidade sobre o Pac-Man que eu fiquei sabendo há pouquíssimo tempo atrás. O desenho do Pac-Man, ele era passado lá nos Estados Unidos numa sessão conjunta com o desenho do Cubo Mágico, do Cubix. Meu Deus do céu, fizeram um desenho animado do Cubo Mágico. Sim. E até ele era semelhante ao Pac-Man, ou seja, tinha bracinhos, perninhas e olhos. Cubo de Rubik em desenho animado, meu Deus do céu. Sim. Eu podia passar sem saber. Nessa época, brinquedo e desenho animado era quase que uma coisa só, né? Não existia um sem o outro e não existia o outro sem um. Na verdade é o contrário. Não tinha legislação específica sobre isso. Então, assim, você não podia vender, anunciar diretamente. Então eles faziam um desenho animado basicamente muito inocente, que por uma incrível coincidência tinha um brinquedo. Transformers, He-Man, todos os desenhos dessa época. Olha, o Pac-Man era o Pac-Land, não era? Não. Era. Não. Tem outra. Tem outra mesmo. Não, deixa eu explicar. Rolou o desenho do Pac-Man, até que o nome é Pac-Man Adventures, né? Aí a Namco, quando viu o sucesso do desenho do Pac-Man, fez o arcade Pac-Land de 84. O desenho, se não me engano, é de 82, 83. E em 84, a Namco fez o Pac-Land, que é o jogo do desenho do jogo. Do jogo. A arte imita o game e o game imita a arte. Exatamente. Se vocês tiverem curiosidade, eu acabei de descobrir lá no fandom.com tem um Pac-Man.fandom.com que é uma wiki sobre o Pac-Man. Bastante informação. E nesse mesmo mês que nasceu que nasceu algo que deu incrivelmente certo, que foi o Pac-Man, também nasceu algo que deu incrivelmente errado. 2 polegadas. E 3 no número. O Apple III, gente. Se você nunca ouviu falar deste computador, fique feliz. Não se preocupe. Ele realmente não foi o Apple mais famoso de todos. É capaz do Apple I ter sido mais famoso que ele. Muito mais. O Apple III ele foi a aposta da Apple, capitaneada pelo Steve Jobs, para lançar um computador corporativo, né? Tanto que ele tinha essa coisa do computador profissional, já vinha com drive, né? E todo o resto, e muita gente de marketing dando palpite, tipo, vamos usar esse chip de relógio aqui, mas chefe, ninguém nunca testou isso aqui. Vai dar certo, pode botar e funciona. É só instalar, é só soldar. Não deu, né? Inclusive o Oz ele comenta isso na biografia dele, que ele fala que as pessoas voltavam muito irritadas para a loja com o Apple III, tipo, não gostei do que eu comprei. E obviamente o vendedor, para não perder o cliente, não perder a venda, já enfiava um Apple II para ele. Ou seja, o Apple III só não foi um fracasso maior porque ele ajudou a vender mais Apple II. Não, e a outra contribuição do Apple III é que teve algumas coisas dele que foram incorporadas, as coisas boas, que não foram muitas, né? Foram incorporadas no Apple IIe, né? O Pascal, o sistema operacional em Pascal do Apple III foi incorporado no Apple II. O ProDOS, aquilo que veio a ser ProDOS, foi incorporado no Apple II. O sistema de geração de vídeo, né, foi incorporado no GS, porque o Apple III ele permitia mudar a cor do modo texto. E o pessoal do GS usou isso. Ah, sim. Eu pensei que ele era em tudo igual ao vídeo do GS. Não, é só essa parte. Não. Ele era uma máquina muito diferente de qualquer coisa, inclusive diferente do Apple II. E vários programas, no nosso episódio de ambiente integrado, a gente comenta que o Apple Works, que foi um grande sucesso no Apple II, ele foi lançado originalmente no Apple III. Realmente, muita coisa foi incorporada no Apple II. E o Apple III seria o quê? O Liza do... Opa, é da própria Apple também. O Apple III é o Apple III. A única coisa que tem em comum com o Liza é o fracasso, né? Vocês falaram do Voz, o Voz diz o seguinte: o problema do Apple III é que ele foi feito pelo departamento de marketing.
Não foi feito pelos engenheiros. O Liza, ele era com 68.000, mas o Apple III era com o 6502 também, confere. Sim, Era o 6502 mais rápido. Era o C? 6502? As 80 colunas, foi incorporado no Apple IIe e tudo mais. Né? Tudo que tudo que valia a pena no Apple III foi jogado no Apple II. Isso, então, assim, ele não foi um fracasso, ele ajudou nos upgrades do Apple II. A expansão de memória também era do Apple III. Não era C02, não era 6502. Era uma variante mais rápida do 6502, mas não. Era da Synetic, era uma de 2 MHz. Mas só lembrar por que eu fiz a menção das 2 polegadas, porque estava no manual dizendo que caso os soquetes eram de baixa qualidade, com aquecimento eles dilatavam, o micro travava, eles recomendavam que você levantasse o micro a 5 centímetros, 2 polegadas da mesa e soltasse, deixasse ele bater na mesa. A máquina tinha drive, tá? E você aí que tinha um Expert reclamava do soquete do Expert. Pois é, eu pensei exatamente a mesma coisa. A história completa é o seguinte: o Jobs não queria que a máquina fizesse barulho, então não colocaram ventoinha na fonte. Aí fizeram um sistema de dissipação de calor passiva, ou seja, dissipador de calor, um monte de metal lá dentro dela para ajudar a distribuir o calor e sair mais fácil. Porém, também compraram soquetes de baixa qualidade. Como é que não conseguiram testar isso? Testar pra quê? Se a Apple estava na Califórnia, que era um calor desgraçado, que é no meio do deserto. Depende do lado da Califórnia. O Jobs tinha uma fixação doentia com o micro não fazer barulho. Macintosh, assim, lá no meio da década de 2000, tinha Macintosh que dava problema porque não tinha cooler. O Power Mac G4 tinha problema disso. Eu assisti um vídeo esses dias do Action Retro, mexendo desse. É exatamente o mesmo vídeo que eu assistia, exatamente ele botou uma ventoinha. No caso do Cube, ele aquecia e naturalmente, né? E ativava o botão de power, que era ativado por calor, no caso a máquina desligava. Então temos que agradecer a Apple, que hoje em dia tem uma legislação na Europa, e acho que nos Estados Unidos também, que os aparelhos têm que ter não sei quantos decibéis, aí o aparelho vem com cooler fraquinho, ou dissipação passiva, chega aqui no Brasil com calor desgraçado e o bicho torra. Temos que agradecer a esses pioneiros da empresa da maçã. Uma salva de palmas. Sim, estou sendo sarcástico com as palmas. Ô João, você sabe por que os MacBook tem gabinete de alumínio? Vai dissipar calor. É literalmente, aquilo não é um gabinete, aquilo é o cooler, tá? Usar carcaça como cooler passivo, né? Como dissipador. Exatamente. Tomar no cooler, né? E acaba de subir mais um pouco a censura do episódio. Vamos levantar morto? Vamos. Vamos pra sessão Alter de bicho. Vamos ver se o morto levanta a censura do episódio também. Rise from your grave. Dia de los Muertos, pero no em México, em Colômbia. Não é isso, Giovanni? Eles têm Dia de los Muertos na Colômbia? Agora não sei. Eu não faço pergunta difícil. Pela cultura mexicana, assim, até os próprios astecas, eles tinham uma fixação pela morte. Né? Os Olmecas e a companhia. Eu não sei se os Incas e companhia também eram nesse nível. Mas, ainda no assunto de calor, já que o nosso colega, o Retrocômputo, ele tá literalmente de camiseta no vídeo. Devia estar porque quente. Ele também não mora num lugar fresco, né? Num lugar gelado. Então, assim, tem que ter a reparação da pantalla negra no Commodore 64. Seria o amigo dele, eu não lembro agora de que região, de que cidade, acho que é de Medellín. Mandou pra ele 3 Commodore 64 que não estavam funcionando bem, pra ele tentar dar uma olhada qual é o problema. Só um detalhe. Medellín esfria, tá? A Medellín é frio, mas ele não tá em Medellín, não. Ele tá perto, ele tá numa cidade chamada Ibagué. Meu irmão tá litoral ou é montanha isso? Tá descendo a serra. Meu irmão tá trabalhando. A Medellín é na montanha, né? Medellín é fria, é verdade. Agora as partes que são no nível do mar da Colômbia são bem quentes.
João, mesmo Bogotá, que tá na serra, mas não tá muito alto, você tem temperatura na cidade e no alto das montanhas. Porque as montanhas lá são altas. Pero como este não é um podcast de geografia de Latinoamérica, Giovanni, Isso, sigamos. O que deu? Qual era o problema dos Commodore que conseguiu consertar? O que ele foi fazendo, assim, ele usou o cartucho de teste do Commodore 64 para ir verificando as coisas. Se eu não estou enganado, todos eles eram o famoso problema da PLA, da PLA do Commodore 64. Ela é razoavelmente fácil de você achar em partes perdidas, em estoque, né? Ou em versões que foram refeitas usando nem FPD, com PIC. Eu não lembro agora com que acho que é CPLD, porque a PAL, assim, o mapeamento de memória do MSX já parece um troço maluco, o do Commodore é pior, porque ele mapeia diversas coisas, tipo Coloram, ele mapeia de volta o próprio kernel, ele entra e sai da visão do 6502, assim, é um troço bem complicado. Então o chip esquenta pra caramba e uma hora o chip morre. No caso aqui, teve uma máquina que uma outra máquina que era a Coloram. Eu acho que também tinha uma com RAM com defeito. A Coloram, assim, é uma SRAM que ele tem só para guardar os atributos de cores do montexto. Que deve ser um valor assim bem pequenininho, né? Acho que é 2K. É por isso que o VIC-20 tem 3K e meio de RAM. Esses meio é a Coloram. Mas aí o testou... 64 tem 62K para o usuário? Não, 64. O problema é que assim, o Commodore 64 esse chip ele tá toda hora trocando mapeamento. Tipo, agora o 6502 enxerga tudo. Agora o 6502 enxerga a RAM e a ROM. Agora enxerga toda a RAM. Agora ele não enxerga nada. O que tá olhando é o VIC. O VIC tem que enxergar a parte de memória da memória de vídeo. A arquitetura de Commodore 64 é um buraco de coelho sem fundo. E que isso? E agora tem que enxergar a memória de vídeo, mas tem que enxergar a Coloram e tem que enxergar a RAM que tem só a Character ROM, que tem o desenho das letras. Nossa. Aí essa máquina só se esquenta e é o chip que mais dá pau no Commodore. Que também, pelo visto, é o que mais trabalha. Coitado. E inclusive este é o motivo pelo qual o 8-bit guy ele se baseou na máquina dele no VIC-20 ao invés de usar o Commodore 64, que é a ideia original dele. Uma curiosidade é que, apesar dele ser só o irmão mais velho por questão de empresa de vendas, mas não de projeto, o Amiga ele tem um chip que faz mais ou menos a mesma coisa, que é o Agnus. O Agnus faz metade do trabalho da placa. Como eu disse, é mais ou menos parecido. Ele gerencia a memória, gerencia a I/O, faz ligação do chip de vídeo, chip de áudio com 68.000. Ele é o customizado mais importante do Amiga, ou seja, é uma coincidência, porque foram pessoas bem diferentes, que projetaram os dois micros e chegaram num raciocínio parecido. Apesar que o Agnus funciona muito menos incomum, né? O modo de funcionamento, ele é mais padrão para funcionar do que esse chip da coisa, e ele é mais bem projetado. Ele não torra facilmente igual a PLA torra. Não, é que assim, a PLA não é o VIC, né? O Agnus, ele tem funções que ele faz que estão dentro do chip de vídeo, tudo bem. A PLA tá fora do chip de vídeo, então ele trabalha para CPU e para o chip de vídeo. Mas no Amiga também, o chip de vídeo é o Denise. A Agnus é uma de memória. A Agnus ele gerencia a memória. Ele é uma mapper com esteroides versão Nintendo, que é mais esteroide que a do MSX. Giovanni, João, saiu desse curso sem fundo. Não, eu só quero falar o seguinte, Juan, dá uma olhadinha na pinagem desse chip, pra você entender as maluquices que ele faz. Meu Deus, não quero ver isso. Chega, já tem complicação demais na minha vida. Vamos seguir reto. Vamos falar de uma arquitetura mais simples? Sim, XT. Exatamente. A história começa com Adrian Black recusando gentilmente uma doação, porque um amigo dele doou 3 XTs para ele que estavam em estado lastimável, que ele não
que era mais do mesmo que ele já tinha, só que dentro dos XTs tinha umas placas que deixaram ele curioso. As placas eram de um fabricante chamado Destec. Ele olhou pra cá, olhou pra lá, uma placa ISA compridona com Z80. Aí ele depois de muito fuçar, chegou à conclusão que devia ser algum tipo de placa de comunicação. O chip era um chip de serial síncrona, que é próximo ao conector DB15, ou seja, sugere alguma coisa tipo X25, SNA. Procurou na internet, descobriu que existe uma placa com chips similares para barramento S100, também do mesmo fabricante. Desassemblou a ROM de Z80, tinha uma inicialização, tinha um loop principal, não tinha muita pista, e aí descobriu o seguinte: a solução do mistério estava na placa-mãe dos XTs que ele recusou. Então ele ligou de volta para o amigo, pediu para dumpar as ROMs, aí ele viu a ROM que realmente inicializa a placa. Era uma placa para interface de terminal. E ele conseguiu botar essa placa, não conseguiu comunicar, né, porque ele não tem um mainframe para ligar o XT, mas ele conseguiu ativar o programa emulador de terminal da placa, reconheceu a placa. Ele não chegou a sair totalmente da Grave, mas pelo menos colocou o braço para fora. Olha, ele pode falar com os conterrâneos dele lá no Texas, que devem ter um mainframe sobrando. Pensei exatamente nisso. Peraí, mas o Adrian Black não mora no Texas. Quem mora no Texas? Não, os conterrâneos dele que moram no Texas. Ah, tá. Adrian Black é Costa Oeste, né? Costa Oeste, acho que é Oregon, né? Oregon ou Washington. Ou Washington, sim. Tá pertinho, mais pertinho que a gente. Aham. Mais pertinho que a gente, com certeza. E aí eu vou só comentar que, pra quem reclamou que o TK3000 tinha uns 80 só pra controlar o teclado, essa placa aí tem uns 80 pra controlar a rede. Ele tem um outro chip da Zilog só pra fazer temporização. Olha, nós ainda não terminamos de falar de placas malucas de XC com Z80, né? Só avisando. Só tô avisando. Temos mais. Vamos ver o que tem de Frankenstein então agora. Vamos ver o que tá vivo aí, né? Vivo de alguma forma, né? It's alive! It's alive! It's alive! Gente, o engenheiro sem noção resolveu construir um circuito a partir de uma revista, não de um livro. Será que ele fez finalmente aquele digitalizador de imagem que a gente via que a Knight Software ia lançar para MSX, a MSX Eyes? Será que eu acho que não, era baseado no Apple Eyes, que era de Apple, ligava na porta de joystick, que é uma porta analógica, e eu acho que alguém lá teve a ideia de que deve ser só adaptar, funciona. É só adaptar. Mas pera aí, aquele digitalizador saiu mesmo? Não. Foi mais um Vaporware. Eles só falaram que iam fazer. Entre falar que iam fazer e fazer é um longo percurso. Isso. Tinha um analisador lógico pro MSX que eu vi anunciando em alguma microsistemas perdidas. Legal, tô também vendo. Também deve ter sido Vaporware também, né? Eu tô vendo aqui, engraçado, parece um livrinho. É um livro de projetos. Easy Add-on Projects for Amstrad CPC e MSX Plus Engineer. Legal. O livro tá velho. Pô, pela segunda vez eu vejo um projeto que o MSX está atrelado ao Amstrad CPC. Interessante, hein? Eu vi esse vídeo já há algum tempo. Ele tentou digitalizar imagens do... Não, é a segunda parte ainda. Ele não fez a segunda parte, ele montou só a placa. Parênteses, eu vou abrir aqui no YouTube, eu vou ver se ele já tem a segunda parte. Não tem não, porque aí depois disso são vídeos do Spectrum, aí tem o Ministral 2, clone no Brasil, Sirius ZX Spectrum Clone com a bandeirinha do Brasil. Eu olhei isso, vi e não entendi. Porque tá lá e a máquina é russa. Aham. Tem uma máquina. Acho que alguém se confundiu. Eu acho que alguém se confundiu aí, ó. É porque nessa época o Brasil era parte da República Soviética, da União Soviética, né? É que nem aquele lance na Wiki. É que nem aquele lance na Wiki de MSX que fala de um hardware de MSX feito em Portugal. E não há Cristo que faça fazer os caras lá entenderem que não fizeram nada em Portugal. Foi no Brasil. Não, e uma máquina, uma arquitetura que não existe.
fabricante que não existe. E aí falam lá, já botaram coisa relacionada ao Brasil, falando, não tem. E não há quem faça os holandeses mudar de ideia. Já mudaram, alteraram, já tiraram, os caras vão lá e reconstroem, recolocam o mesmo conteúdo. Eles colocam a versão antiga. Alguém vai ter que chegar e entrar na discussão, na aba de discussão lá e fazer. Mas isso não é discussão da Wiki de MSX? Sim. Não, isso aí, bem, interessante esse projetinho. Mas aconteceu uma coisa curiosa que eu vou deixar pra falar dessa coisa curiosa quando chegar na parte do Spectrum. Na parte curiosa. Que agora é o seu novo amigo favorito, né? Ó. Agora a piada se concretizou, né? A piada se tomou forma. Pois é. Vamos falar logo da notícia do GSX Spectrum pra gente completar a piada? Sim, nós temos um gabinetinho com teclado mecânico pro ZX Spectrum, coisa recente. Aparece um vídeo do canal More Fun Making It. E, é maneirinho, hein? Putz, achei legal, hein? Bonitinho mesmo. E vamos ser francos, hoje em dia, aquele tecladinho chiclete do Spectrum, em 2025, na boa, ninguém merece. Ficou bem bacana. Vou falar uma coisa. É um kit, né? Ele mostra um vídeo de toda a montagem, colocar os estabilizadores do espaço, o negócio todo. Sim, as teclas customizadas. Eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês não sabem. Essa parada de teclados pra Sinclair, eu vou falar Sinclair no geral, porque isso vale para GC81 e clones, no caso aqui do Brasil, né? Tinha aqui no Brasil também, tinha uma empresa especializada em fazer um teclado mecânico para os compatíveis GC81. Eu lembro de ver o anúncio dessa empresa na Microsistemas. Exatamente, Microsistemas. E eles falaram que iam fazer para o TK90. Eu não sei se chegou a concretizar isso, o do TK90. Mas eu acho que não, porque depois saiu 95 anos depois e não acabou não precisando, né? Não precisa, né? Se você tiver um TK90 e na época passar pro 95, você tinha que vender o 90, complicava um pouco mais. Bem que... Opinião polêmica. O Spectrum ficou com cara de clone da Cortina de Ferro. Pois é. Se tivesse cirílico nos keycaps, ninguém me ia convencer que não era um clone dos anos 80 e início dos anos 90 lá da Rússia. Talvez esses clones russos tenham se baseado nesses teclados que saíram na Europa. Eles se baseavam no que eles tinham. Mas depois que eu descobri que na Romênia existia o Cobra, que é o super desse Spectrum, agora eu fiquei curioso com ele. Mais que o Sankup? Não é assim não, mas o Cobra tinha 80k de RAM e tinha 80 colunas. Esse Cobra era uma coisa própria, ele não era compatível realmente com o Spectrum. Ele é um hack sobre o rádio do Spectrum. Nossa, Na BIOS dele ele pergunta, o que você quer fazer? Você quer botar como Spectrum? Você quer botar como Cobra 80k ou CPM? Olha só. Eu quero que a gente tenha uma chance de falar desse micro em algum momento, porque ele é muito interessante. Sendo que o Cobra não tem nada a ver com Cobra, tá? Bra é o nome a sílaba inicial de uma cidade lá da Romênia, que é onde o micro era fabricado. Mas o cara pegou. O Cobra não é de computador, porque lá eles chamam de calculate. Mas o cara aproveitou o trocadilho e o logo da empresa é uma serpentezinha, é uma naja. Enfim, eles acabaram sendo a cobra da Romênia, assim como teve cobra no Brasil, né? Mas está se desviando muito. Vamos pros vídeos legais, que tem algumas coisas bem interessantes aqui pra gente mostrar. Eu avisei que a gente não terminou de falar de placas esquisitas ISA com Z80, porque o 8-Bit Guy arrumou duas placas de som da IBM, acredite sim, placa de som da IBM. Uma delas se chama PC Music Feature, que tinha um chip até conhecido da galera, né, que é o YM2164, né, John? Pra quem não sabe, o 2164 é uma versão pinagem modificada que tinha em vários teclados da Yamaha, como o DX21, DX27 e DX100, e um módulo SFG05 do CX5M, que é o MSX da Yamaha. Esse módulo você tem vários. Esse módulo era com vários micros vários MSX da Yamaha tinham um módulo com
no SFG 01 ou 05 tinha esse chip dentro. É um APM, não é? É um OPM e ele é o irmão do 2151, que tem vários arcades. O mais famoso é a CPS-1 da Capcom, a placa do Street Fighter 2, e do X68000 e do Sharp X1 também. Essa placa é quase que um módulo SFG para um XT, né? Ele tinha uma caixa de conexão, né, MIDI, né? E era uma coisa para músicos, realmente. Se bem que alguns jogos da Sierra, olha o nosso protagonista do episódio anterior de novo, dava um suporte para essa placa. Jogos da Sierra e posteriormente a Lucasfilm / LucasArts também. O 8-Bit Guy rodou um jogo da Sierra com a musiquinha dele, acho que é o Space Quest, não foi? Space Quest tinha suporte, sim. E aí você teria você rodaria um jogo de XT com áudios, vamos dizer assim, de arcade / X68000. Um detalhe dessa placa que ele notou é que ela foi feita antes da padronização do MIDI, então vários softwares para MIDI dão sons malucos para os instrumentos. Ele pegou uns trackers e alguns arquivos aí para tocar e as músicas saem todas estranhas. O interessante é que na página sobre o 2164 se fala que com hardware IBM MFC, né? Fala sobre essa placa, MFC. Music Feature é o nome dela. E pasmem, a concorrente da Yamaha, a Korg, também usava módulos com esse chip da Yamaha. Legal, né? Eu tô curioso com o micro que ele desmontou aqui, que já que ele ligou a placa no PC, ele tirou a tampa e tem uma etiqueta que ele colou dizendo que ele revisou a placa-mãe, enquanto que foi em 2022. E embaixo tem assim, a Folsom State Prison, Vocational Electronics Computer, Vocational Electronics / Computer, Refurbished. Agora vem cá, Prison Break de computador, é isso? Por aí. E a outra placa, que também é uma placa ISA, mas não tem Z80 dentro dela, acabou a nossa sequência de placas ISA com Z80, mas tem um processador de síntese de voz da Texas, que é o TMS5220C, que se não for é parente próximo daquele que tem no gerador de voz do TI-99 4A. E a placa tem uma caixinha muito simpática com um botão de volume que é azul. Um botão que ele pode até ser útil, mas ele não conseguiu a utilidade dele, porque ele não conseguiu colocar para funcionar o alto-falante interno da caixinha. Ele só conseguiu o som depois de muito apanhar do conector de fone de ouvido. E ele descobriu uma coisa muito interessante. Essa placa é praticamente o mesmo módulo de voz do IBM PC Junior. Ele tem o mesmo hardware. E tem outro detalhe, ele tem o chip da Texas, né? Você falou que ele não tem os 80, mas ele tem um 8255. Isso aí. Um chip de I/O, né? Tipo uma pia da vida, né? A PP do MSX, é quase o MSX. É quase o MSX isso aqui. Só botar um Z80, um PSG. Só isso. Ou então bota um TMS 9900 e vira um TI-99 4A. Em tempo. As cenas dos próximos capítulos. O Jag Electric está fazendo um homebrew com TMS 9900, tá? Só um comentário. O vídeo ele mostra o chip aqui. Eu não vi agora, não tem o chip. Ele tem a árvore genealógica do chip de síntese de voz da Texas. Do TMS 5100, daquela coisinha com teclado, Speak and Talk, né? Speak and Spell. É isso aí. Que é do ET até Subterrafone. E muitos arcades também usam esse TMS, um aparentado mais recente, né? Um TMS 5220. Vários arcades da Atari usavam. Gauntlet 1, Gauntlet 2, Paperboy, Road Blasters, Indiana Jones, jogo do Papaléguas, né? Road Runner. Vou falar o seguinte, eu gostei da caixinha, da placa não. Eu tenho uma teoria sobre ele não ter conseguido som no alto-falante interno da
da caixinha. Deve ser um problema de configuração, porque ele não conseguiu achar software original para essa placa. Ele usou o software da placa do PC Junior. Então pode ter alguma configuraçãozinha de porta, alguma seleção feita por software que ele só consegue o som numa das saídas. Ou então até o Smart, né? Pode ser o Smart também, pode ser o, sei lá, o potenciômetro bichado, alguma coisa. Mas eu tô achando mais que é coisa de seleção por software. Mas tudo bem, vamos sair da arqueologia de hardware e vamos para a arqueologia de software. Temos uma dupla de vídeos aí do Vintage Collector sobre um produto muito peculiar de uma empresa chamada Citrix, que existe até hoje, né? Sim, a Citrix existe, verdade. E que quando eu li a descrição do vídeo, eu confundi esse Citrix com a Citrix de processadores. Eu também meio que confundi também. Eu falei, não, Citrix não. Deixou o T cair atrás da mesa. Mas o produto é o Citrix Multi-User, que é um terminal server baseado em OS 2, modo texto, sem suporte a DOS, que obviamente foi feito na época em que ainda se achava que o OS 2 tinha futuro, e quando a Microsoft se divorciou da IBM, a Citrix ficou de calça areada. Foi igual aquele filme lá, aquele filme do casal que se divorcia e cada um fica com uma filha gêmea, né? Só que eles deram uma volta por cima. Eles se associaram com a Microsoft, usaram o acesso que a Microsoft ainda tinha aos fontes do S2 e fizeram uma versão melhorada, que tinha suporte a DOS, que tinha suporte a Windows, e com esse final feliz acabou levando no terminal server do Windows NT, no Remote Desktop, que a gente usa ainda hoje, que são descendentes diretos dessa aventura aí. Não, eles ainda vendem essa solução de virtualização, né? Não só eles são donos da VMware, eu tô confundindo as coisas aqui agora. Não, acho que não. Não, eles têm uma solução de virtualização também, se eu não estou enganado. Assim como quem não quer nada, vou abrir citrix.com aqui. Existe empresa. Não, a empresa existe. Ela tem essas soluções de acesso remoto para quem usa, para quem é triste e usa o Windows. E ela quase morreu nessa história. Não, na época do S2, né? Quase um Rise from Your Grave corporativo. Muito parecido com a Sierra, né? Que foi salva de entrar na furada do PC Junior. Não, a furada deles foi do TI, né? Eu acho que sim, o que eles têm da Citrix, eu acho que eu já cheguei a esbarrar com alguma solução de VPN. Eles têm solução de virtualização de... Sim, acho que eles trabalham junto com a VMware. Então, Ricardo, isso aqui é tipo o ômega do Spectrum? É um projeto assim, ele começou a montar, parou por um tempo e agora ele concluiu a montagem da máquina. É uma espécie de um ômega do Spectrum Lows, X-Max 78. Eu gosto dos vídeos do RetroCheck, que são uns curtinhos, né? Uns vídeos curtinhos, assim. Ele mostrou o processo de montagem na máquina, tava faltando, ó, tem um baita de um Altera com um soquete grandão lá no meio. Por quê, né? Por que não, né? Mas ele tem um Z80 raiz, né? O Altera não é a CPU, o Altera é a ULA, né? Acho que o Altera é usado ali para ULA. E a placa cabe dentro, mais uma vez, a placa cabe dentro de um espectro normal, feito para poder ser colocado dentro do espectro normal. Mas esse aí tem uma vantagem. Ele vem não com um, mas 2 PSGs. Sim. Agora por que 2? Pra fazer estéreo. Pra tocar as músicas do Years May. Ó, vamos lá. 32K de ROM, 32K de RAM, PSG, saída em modo vídeo composto e RGB em formato pau, questão do teclado. É bonito, hein? Ele reproduz exatamente o teclado chiclete do Spectrum, só que novo, né? Ele tem um chip. Ele tem chip pra fazer MIDI, tá? Olha, MIDI. Este episódio está rico em MIDI, né? Uns e outros aí vão pirar. A plaquinha tá lá. O projeto tá aberto no GitHub. Tá? Tem um leitorzinho de cartão, tem tudo que é pra fazer a alegria da galera hoje em dia.
portazinho de cartão, então ligar o teclado, plaquinha pequena para você poder colocar dentro do seu Spectrum. Aí, João, você pode fazer isso no seu. E tem várias versões da placa, tá? Tem uma inclusive dela com o teclado e com as chaves de teclado. Projeto aberto, né? Projeto aberto, tá tudo liberado lá do GitHub. Se você quiser, você pode encomendar a placa na PCBWay. Tá lá. Eu não me surpreenderia se um certo argentino brasileiro não voltasse seus olhos para esse projeto. E sobre mais coisas sobre eu e o Spectrum mais tarde, ainda neste episódio. Aguardem. E agora nós temos um vídeo do Non-Essential Fungus, que é um canal que acho que aparece pela primeira vez, um nome bizarro desse. Eu iria me lembrar de... Eu mais ainda. Onde ele explora a estrutura de um programa executável do Windows e mostra a alma de DOS que ainda existe dentro dele. Ah, porque ele tem que verificar se ele tá no DOS e tá no Windows, né? Isso. Poder botar aquela mensagem. Esse programa só roda em Microsoft Windows. E o curioso é, ele põe a mensagem, esse programa só roda em Microsoft Windows dentro do DOS. Então esse programa também roda no DOS, caramba. Alguma coisa, né? Não interessa que você tá usando a versão mais atual do Visual Studio, já tá gerando um executável para .NET. Você pode pegar esse executável, se couber, né, no 640K, rodar no DOS e ele vai rodar, mostrando educadamente a mensagem de que ele foi feito para rodar no Windows. Talvez caiba se for Hello World. Uma curiosidade, se você chegar a mexer com coisas assim, esbarrar com programas assim, eu lembro que esbarrei com um programa de Windows 3 há muito tempo atrás, uma galáxia distante, e que ele era tanto de DOS, né, de comando, ele tinha a sintaxe dele lá que você podia rodar, mas se rodasse de dentro do Windows, ele abria uma janela gráfica, que era um programa gráfico. E como se a arqueologia não parasse por aí, a System Call de DOS que ele usa para exibir uma string usa uma formatação que é remanescente do CPM. O caractere terminador é $1. Cifrão. Meu Deus, a função do CPM. Função 9. Que foi mantida no DOS e agora, 50 anos depois do CPM, ela ainda existe. Tá lá dentro do seu Windows. Seu Windows 11 em algum lugar. Vamos falar do Mano Parça agora? Brasil! Porque é o Mano Parça com os quais nós interagiremos estreitamente. Sim. Pois é, agora nós estamos ouvindo esse episódio no final de junho. Lembrar que no dia 19 de julho ocorrerá no Clube Holmes em São Paulo a São Paulo MSX Summit, com a presença terão 4 palestras acontecendo. A principal palestra é o Keynote Speaker do evento. Falar, né? Será Kazuhiko Nishi, um japa velho aí que fez um tal de computador, um tal de MSX aí. Também teremos o japa velho Ademir Charchano e teremos confirmados também o engenheiro que trabalhou na Sharp, o Rodolfo Fica, se fala, acho que se fala assim, Fica, e o Morris Arditi. Inicialmente foi diretor da Polivox, depois, quando ela foi comprada pela Gradiente, foi trabalhar na Gradiente. E sim, queridos ouvintes, nós pretendemos tentar conversar com eles para ver se no futuro a gente consegue trazer eles para serem entrevistados aqui nesse glorioso podcast da Municipalidade de São Pedro de Retrópolis. Além disso, nós vamos ter um bocado de gente aparecendo. Esperamos encontrar vocês lá. Por ocasião que estamos gravando, 80% dos ingressos já foram vendidos. Muita gente comprando ingressos, já vendo lá, espero que vocês estejam lá. Estamos vendo a possibilidade da nosso consulado itinerante estar presente lá com material para venda. Então, anotem, se você tiver a oportunidade, não deixa de ir, quebra o cofrinho, tá? Porque é uma oportunidade única de ir lá falar, conhecer o Nishi, conseguir o seu autógrafo, o seu Amiga, o autógrafo do seu Spectrum, o autógrafo que vai seu computador não MSX, no seu material não relacionado. Mas se você é um cara bacana, você vai levar um MSX mesmo para ele autografar ou alguma coisa relacionada. Eu provavelmente vou levar o meu Anachip. Ele já autografou o manual, o meu Anachip, agora ele vai autografar o Mico. E no próximo ele vai autografar a caixa. Cara, até pode autografar a caixa, mas a caixa tá ali. Tá lá grande coisa. Eu vou levar um Hotbit branco e uma canetinha pilô. E eu muito provavelmente eu vou levar um Toshiba. Mentira, você vai levar o TK-90X, quem tá sabendo, tá?
E Giovanni, tu vai levar qual micro? MC1000. Ah, tinha que ser, né? Como sempre. O que você podia esperar? Você esperava alguma coisa diferente? Não. Então, assim, todos nós de Retrópolis estarão presentes. Será uma oportunidade. Pretendemos ver se a gente consegue tirar aquela famosa foto que a gente sempre tira quando nós os 5 estamos juntos. Sim, o César vai estar lá também. A gente consegue tirar com o Nish. A gente consegue arrumar um jeito de tirar uma foto com o Nish. E esperamos ver vocês lá mandar um abração desde já pro Daniel Ravazzi, pro Mário Cavalcante, que são nossos amigos que estão nessa correria organizando o evento. E esperamos ver vocês lá dia 19 de julho, lá em São Paulo. O Mário também é o editor da MSX. Da Clube MSX. Da Clube MSX. Que, aliás, até agora não mandou o meu exemplar do número 16. Eu acho que você vai pegar teu exemplar lá em São Paulo. Eu também tô achando. Se a gente estiver lá, eu vou pegar. Cadê minha revista? Me diz isso. Porque deve estar tão enrolado que deve estar barata boa, né? Eu também eu decidi não esquentar a cabeça. Vou estar com ele lá no dia 19. Eu não saio de lá sem a revista. Não. A minha já chegou, tá aqui do lado. Olha aí, preconceito contigo, Ricardo. Pois é, mas vai ter um artigo aí que eu li primeiro que vocês. O meu artigo, eu li primeiro que todo mundo. É bem difícil você fazer um artigo pra revista e não ter lido ele. Depende, se você for usar, se você fizer com muita gente hoje em dia, joga pro chat GPT escrever e manda direto sem ler. A pessoa também fazia isso na época, né? Não lia o que tava escrevendo. Mas o chat GPT muitas vezes consegue ter um pouco mais de coerência. Isso chega a ser incrível. Então, gente, assim, esse é o último Repórter Retro que teremos antes da Summit. Então esperamos ter vocês lá, ver vocês lá, encontrar com a gente. Se você é ouvinte nosso, e aliás, alguns ouvintes nossos entraram em contato recentemente, alguns materiais que nós estamos vendendo camisas, tudo, falam, pô, eu ouço o Retrópolis, gostei muito bom, muito obrigado. Como diz o Juan, sempre fazemos, onde você fala, fazemos o que fazemos sempre, né? Servimos bem para servir sempre. Exatamente. Se vocês quiserem lá bater um papo, conversar, falar mal do podcast, fiquem à vontade. A gente tem hater, tá, gente? Estamos evoluídos, né? Temos até hater. Mas se você for hater, chega lá que a gente dá um abraço. A propósito, este não é só o último Repórter Retro antes da MSX Summit, mas também é o último Repórter Retro antes da Retro Rio. Sim, e vamos falar da Retro Rio daqui a pouquinho. Mas antes disso, vamos comentar os comentários, né? Episódio número 163, onde nós falamos sobre a Sierra, inicialmente Online Systems, depois Sierra Online, depois somente Sierra e já foi. Você já sabe como é que tá o negócio. De Sierrinhas e esquece. Na parte A nós temos 2 comentários no site. O comentário do Alexandre Garcês Vieira: sem dúvida a Sierra Online foi revolucionária em games para PCs. Ainda lembro de diversos títulos que joguei, saudade da infância, onde desbravar novos games era como ser Indiana Jones dos teclados. Lembrando que Indiana Jones é da concorrência, da Lucasfilm. E o Bruno Castro Alves comenta: episódio excelente, gosto muito desses episódios de dossiês. Sierra é marcante demais. Publicou Caesar 2, um dos meus jogos favoritos, além do jogo que eu vou ser um dos responsáveis pelo meu vício em jogos de carrinho. Sobre a Sierra e jogos de corrida, ela publicou o relançamento de IndyCar Racing 2 da saudosa Papyrus. Merece o dossiê? Aí mais um para a lista de promessas infinitas. Que vejam só, tem uma sucessora espiritual, o iRacing, principal simulador de corrida de hoje, que é usado até por pilotos profissionais. O Max Verstappen da Fórmula 1 tem uma equipe só para correr nesse jogo, equipe Redline. E vez por outra aparece nas corridas online, fechando assim um ciclo com os Williams que não são da Fórmula 1. É o tipo da coisa que eu não sabia, porque não é uma coisa que eu tô por dentro. Mas é curioso isso. Eu sei que os pilotos vivem em simulador, mas eu não sabia qual que era. Sabia que o Racing era um simulador com S maiúsculo, né? Simulador mesmo, mas não sabia que tinha campeonato com direito a equipe profissional, etc e tal. Pô, será que tem a galera que troca o pneu também? Então troca o mouse. Um troca o mouse, outro troca o teclado. Então não é só jogo de tiro igual Counter-Strike ou jogo tipo o LoL, né? Que tem campeonato. Os jogos também de corrida tem campeonatos. Na parte A ainda temos comentário no YouTube do Alexandre Lima aka Zanakex,
Sobre o crash de 1983, concordo que foi um fato isolado que ocorreu nos Estados Unidos. Aqui no BR, o Atari Odyssey e logo em seguida o MSX iam muito bem, obrigado. Mesma coisa no Japão, onde a Nintendo e outras também estavam muito bem. Na Europa teve vamos dizer, um resquíciozinho de nada de crash. Teve vamos dizer, umas flutuações lá. Mas eu diria que quem foi afetado 100% do crash foi realmente o América do Norte. Eu vou botar o Canadá também, que o Canadá é muito, principalmente naquela época, era muito dependente dos Estados Unidos, então... O Canadá se ferra por conta dos vizinhos dele, né? Pois é. E vou falar que foi uma empresa canadense que ajudou a empurrar a Atari ladeira abaixo, que foi a Commodore, então foi uma vingança do Canadá. Engraçado, vindo de um cara que não era canadense, que é o Jack Tramiel. Mas a Commodore nunca foi canadense, ela só tinha um... registro no Canadá, né? Só tinha registro, ela sempre era na Pensilvânia. Ou seja, a Commodore era canadense porque era um corre do Tramiel pra burlar o imposto de renda. Não duvide muito. Não, eu também o Ira Gold ele era canadense. Ele era canadense. Deve ter sido laranja que abriu lá no Canadá a empresa. Foi a esposa dele. Ele conseguiu abrir a Commodore no Canadá, subsidiária, porque a esposa dele tinha imigrado para a América pelo Canadá, da Polônia. E ele tinha que abrir pelo Canadá, porque pelo Canadá ele conseguia importar a máquina de escrever da Iugoslávia ou da Tchecoslováquia. Então assim. Sim. Olha, eles estão fazendo fofoca do nosso patrono, veio o trovão aí. Fora que eu falo uma outra coisa. Hoje em dia, um dos lugares mais baratos de abrir empresa é o Canadá. Imagino que naquela época também. A gente já comentou, inclusive, essa história quando a gente falou da Commodore, né? Da fundação da Commodore. Sim. Da importação de máquina de escrever. Eu queria ler, então, na parte B, eu queria ler os dois comentários que temos no site. O Thiago Almeida diz: olá, mais um episódio que dá um quentinho no coração. A Sierra é uma das queridinhas. Posso esperar um dossiê Apogee, Origin, etc? Juan, bota na lista. Enfim, a nossa lista de problemas infinitas é a lista de Hilbert, né? Você sempre cabe mais. Não, a nossa lista é uma maneira de você lidar com frustração. A gente tira uma e coloca dois. Parece a lista de favoritos da Netflix. Alguns comentários. Acho que foi o João que estava a tentar lembrar da empresa dona do D&D e antes da Wizards era a TSR. Aliás, jogos de RPG baseados em D&D eram publicados pela SSI e vinham com o logo da TSR. Magic the Gathering sempre foi da Wizards, que se chamava Wizards of the Coast. Eu lembro, eu sou do tempo que era Wizards of the Coast, mas nunca joguei Magic, não. Só assisti os caras jogando. Curiosidades, eu conheço pessoalmente o Dan Erickson, o ator de Gabriel Knight 2, Beast Within. Ele mora aqui em Portugal agora, lá de Cascais. Eu já tinha o contato dele em redes sociais quando ele fez um post dizendo que estava se mudando dos Estados Unidos para Portugal. Adivinha o motivo? Logo me ofereci para mostrar o Porto, tomamos um café, olha só. Eu tentei não ser crítico e falar de um sucesso dele de 35 anos atrás, gente. Novamente, parabéns pelo show de qualidade e pesquisa. Muito obrigado. A gente só não falou mais do Gabriel Knight, a gente só citou, porque a gente teve que fazer uma escolha de Sofia e foi eu que insisti, senão nem ele entrava. Que foi ou falar do Fantasmagoria ou falar do Gabriel Knight. Eu decidi falar do Fantasmagoria, que ele teve uma importância tanto para Sierra ela se expandir como empresa, porque ela da fase multimídia ela se transformou, ela virou uma empresa bem maior. Outro fato que o Fantasmagoria é considerado também o canto do cisne da Serra Clássica. E aliás, tem um comentário de um tal de Juan Castro, você conhece? Eu já ouvi falar, só fala besteira. Então, lê o comentário dele. Claro. Quero deixar registrado que fiz forte campanha para que este episódio se chamasse Dossierra, mas fui voto vencido. No YouTube temos um comentário do J. Augusto Filho sobre a alcunha AK Jarochaf. Sensacional dossiê, parabéns pessoal. Muito obrigado pela sua audição. Sim, muito obrigado. Então vamos passar agora fechando e falar de nós, né?
vamos falar das fofocas, né? Dos eventos, das coisas. Ah, sim, porque tem fofoca. Tem fofoca pra caramba. Inclusive, vamos começar vamos falar no dia 25 de maio de 2025, nós estivemos na Rio Retro Games, e nós fizemos a exposição central desse ano, uma exposição de computadores brasileiros, no qual tivemos 12 computadores expostos, sendo eles a princípio 9 das nossas propriedades, mas na hora passou a ser 10, né, João? Because banana happened. Novamente foi um momento banana. Um dos micros que estava faltando na coleção era um Spectrum. No caso, um TK90 ou 95. Aí chegou o Carlos lá do stand mestre do Games, um conhecido meu, e chegou: João, vem dar uma olhada aqui, vê o que você acha disso aqui. Quando eu fui olhar, eu vi um TK90 na caixa. Aí ele mostrou o micro, tava num preço bem legal, eu olhei assim para um lado, olhei pro outro e comprei. E realizou um sonho de infância. E acabou indo pra exposição da mesma hora. A caixa dele tá meio detonada, mas o isopor e o micro em si estão no estado espetacular de conservação. E com um detalhe muito importante: o teclado está 100% funcional. O teclado desse micro dá muito problemas. Tá melhor do que os teclados dos meus experts. Sim, tá melhor que o seu Hotbit. Tá melhor do que o teclado. Não, o Hotbit tá funcionando. Agora voltou. Que bom. Já, mas o... Ele só deu pânico de palco, né? Eu vou explicar. Tô no público, não vou funcionar. Foi isso. O que aconteceu assim? A Rio Retro Games teve em torno de 1.300 a 1.400 pessoas que eles falaram. Nós fizemos a exposição central e o Hélio Ferraz, nosso amigo, me ofereceu duas máquinas, um TK90X e um NS8 Brandcor. O Marcelo Sade cedeu pra gente colocar na exposição um TK3000 2E Compact. Lindo, show. Só que quando chegou, como o João já tinha o TK90X lá, a gente já colocou e falou pro Hélio: não, guarda o teu TK, não precisamos expor do TK. Guarda aqui, tá bom, guardamos, colocamos lá. Tivemos a exposição, tivemos um Expert, um Hotbit funcionando. O meu Expert preto deu problema, de repente ele parou de funcionar. Mas o que aconteceu na verdade? E aí a novidade o micro switch que fica na tampa do slot de cima, né? Travou, deu pau. Expert não, Hotbit, né? O micro switch que fica na tampa do slot do Hotbit deu pau. Foi só isso. Desligado. O que aconteceu? Então eu vou mandar um abraço pro Clécio, que eu pedi pra ele dar uma olhadinha pra mim. Ele já arrumou, fez uma gambiarra, trocou, ele tinha um hit switch lá com o imã e botou no lugar. Aí aproveitou e pediu uma gentileza a ele me colocou um cabo, um conector de tomada, aquele conectorzinho de tomada, aquele cabo que a gente chama popularmente de cabo 8. Você olhando de frente parece o número 8. E de lado parece um cabo de rádio. Cabo de rádio. E botou pra mim. Legal. Então assim, já tá uma beleza. O micro tá funcionando, eu devo buscar ele muito em breve. Show. Tá funcionando lá, mas na MSX o que aconteceu? Ele parou de funcionar, o Giovanni desligou, depois ligou, o micro não ligava. Foi esse switch que deu pau. Por isso que a gente levou 2 MSX, já com aquele instinto que, um pode dar problema. Eu levei 2, levamos 3, né? Eu levei 2 Expert, caso desse problema. E um dos Expert, infelizmente, na correria foi um Expert 1.0. Ou seja, para eu ter colorido, eu tenho que botar um TA1 para poder tirar a cor ou ligar no mono. Muito bem, botamos 1.1 e vamos embora. Ele foi ligado no mono de qualquer maneira. Ele estava ligado no monitor monocromático. Eu levei o meu MW12, MBMW12 da Gradiente, que eu tenho, para fazer um conjuntinho do Expert e um controle na caixa para fazer um conjuntinho do Expert mais E aquele, aliás, você não levou aquele controle que ninguém tem coragem de botar em porta de joystick nenhuma, né? Eu levei um controle na caixa, 0 bala, e levei o controle Frankenstein, que virou meme. Virou meme, né? Aquilo ali é meme. O evento foi bem bacana. Acho que assim, ninguém saiu de mãos abanando. Eu fui lá no Mestre dos Games, comprei um cartucho de MSX. Ele ofereceu, acho que de MSX eu olhei, tinha lá um fiscal de estoque da Sharp. Aí eu quanto? Aí ele deu o preço. Eu olhei, pô, tá barato, tá bom. E com a capinha e com o manual. Ele, se fizer no Pix eu te dou desconto.
Eu olhei assim, eu falei, não tem como de correr não, vou cair nessa caixa de banana. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Olhei assim, quando ele fez o desconto, eu olhei, não, vambora, vai agora. Entre várias coisas interessantes, outra coisa que eu adquiri no evento foi o Kibert para Atari 8-bit. Assim, ele tava... Esse fiscal de estoque eu testei, tá funcionando perfeitamente bem, limpei o cartucho, tá de loja, tá direito. Ressaltar no evento, né? O evento foca em retro game, mas não dá um abração do Salvo, Marcos Felipe. Tinha algumas exposições muito bacanas do lado nosso, tinha uma exposição do Paulo Zanata de portáteis. Na boa, quando eu crescer eu quero fazer uma exposição tão organizada, tão bacana quanto a dele. E ele tinha o jogo do Tigrinho original. É verdade. Cara, assim, eu coloquei o álbum de fotos, tá no nosso perfil do Google Fotos, e depois eu vou divulgar, tem que fazer umas postagens no site, divulgar, botar pra vocês verem. Tem lá as fotos que eu fiz, conversamos com muita gente, alguns youtubers gravaram com a gente, o Velberan, outros conversaram com a gente, gravaram lá. O Velberan em particular teve uma conversa bem no final, e aí falou, já viu o vídeo, inclusive mostrou os primeiros micos, comentei, falei lá de Metrópolis, né? A todos que tiveram lá no evento passaram, muito obrigado, que viram, compraram material, também compraram material nosso, grupos, levou camisa, material para vender, né? O evento foi muito bacana. Eu posso citar que várias... A parte da exposição estava na frente da caixa de som, e eu acho que o som não estava mixando corretamente, então a gente teve hora que estava difícil para falar, estavam todas as caixas de som do palco voltadas para nós. Eu posso citar que foi muita gente, apareceu muita gente MSX0 lá? Sim. E assim, eles fizeram um lance muito legal, que eles deram um pôster e era o lance das figurinhas. Então as pessoas tinham que ir nos stands, tirar foto, botar no Instagram, provar que tiraram foto, colocar e ganhar uma figurinha. Iam montando o pôster, né? E tanto eu quanto o Juan fomos homenageados que nós viramos figurinhas. Olha que legal. Então na figurinha, até lá a imagem, tô eu e o Juan, né? As figurinhas que sempre foram figurinhas da passagem. Isso. Então assim, botamos com isso. Quem me segue no Instagram ou no Facebook ou no Blue Sky, no Threads também, vai ver essa minha nova manifestação. Pois é. Assim, eu acredito que eu não apareci. Botei demais de perfil. Eu acredito que eu não apareci porque no caso aí tinha que ser uma figurona, então. É verdade. Então assim, ficou muito legal. Eu também vou botar essa imagem minha vai ser minha nova manifestação nas redes sociais. Vou colocar essa figura. Ficou muito legal, assim, falei depois com o Salvo, obrigado por me sentir homenageado, por ter virado uma figurinha de álbum. Ficou muito bacana. O evento foi barato, cheio pra caramba, com muita coisa, a gente não conseguiu ver tudo, eu consegui dar alguma rodada no evento, para alguns momentos ver lá, ressaltar a presença além do mestre dos games que nos fez gastar dinheiro lá, mas saímos felizes com isso, ressaltar a presença da Melanie da Maison Games. Sim. Tava lá fazendo reparo. O Marcelo Sávio, que tava lá trabalhando pra ela, né? Na verdade, ele sublocou uma parte do stand pra vender coisa dele. Não, a Melanie é a maior empregadora do setor de retro game brasileiro. Isso é uma verdade. Ela tinha uns 3 funcionários só no stand dela. Não, pois é, né? E nenhum assalariado, aliás. A senhora do engenho, né? Como disse o Rogério Pelani. A senhora do engenho. Aí eu tava lá, né? E o Sávio foi bem sucedido, porque ele também vendeu coisa. Sim, né? Inclusive, esse Kibert que eu achei foi na parte dele lá. Não, e tem outro sujeito aí que comprou um jogo também com ele, né? Né, Giovanni? Sim, o jogo tá lacrado, inclusive, tá? É um jogo de Atari ST. Talvez, quem sabe, ele seja aberto na Retro Rio. Talvez, quem sabe. Isso é interessante. Isso é legal. Vamos descobrir um tijolo lá dentro. Aí tem que ser um tijolo bem fininho. Uma telha. Então assim, foi muito bacana o evento, muito legal. Então todos que estiveram, passaram pro nosso stand, viram, conversaram, bateram papo, perguntaram, acharam curioso. Pô, muito obrigado pela presença de todos vocês, pela participação de vocês. E o próximo evento deles vai ser a Rio Retro Game Champion Edition, que vai ser no primeiro final de semana de dezembro. Vai ser 2 dias num espaço, no mesmo local no Clube Municipal na Tijuca, só que num espaço menor, uma sala menor, foco em campeonatos. A gente estaremos lá também. Estaremos lá. Vamos ver como 6 e 7.
6 e 7, né? Por isso a gente vai estar com o stand, assim, né? E um abraço também pro Ricardo Wilmers, que tá nos cobrando pra gente montar uma exposição no evento, no encontro do Canal 3 em São Paulo em setembro. Isso a gente seria uma honra. Isso, ele já falou que, já virou pra mim e falou: Carioca, é só pedir, a gente monta lá o espaço pra vocês botarem o stand. Aí eu virei pra ele: valeu, palmeirense, pode apanho. Eu provoco. Eu também provoquei um pouco ele, porque no dia tem um jogo do Flamengo com o Palmeiras, eu cheguei e falei: cara, tu vai ter que torcer pro Flamengo, né? Dessa vez. Ele falou: aquele Arrascaeta faz gol em tudo que é lugar, aquele cara leva o time nas costas, não sei o que. Pra quem não entendeu, o Ricardo Wilmers, que organiza o evento a Game Show. É corintiano roxo. Ele é filiado a Gaviões da Fiel. Ele é filiado, ele é de torcida organizada. Ele faz a Game Show em São Paulo, um evento mensal ali perto do Jabaquara. E ele, assim, é um dos organizadores do evento do Canal 3 São Paulo. É amigo nosso, longa data. A gente abusa da amizade. A gente abusa da amizade fazendo esse tipo de piada. E é o cara da citação da época que eu era retardado, eu comprava qualquer coisa. E um momento engraçado, que eu tirei uma foto, que eu não sei se foi pra lá pro nosso Instagram, que é o youtuber Rambo dos Jogos, que eu tirei a foto dele segurando o pôster do Rambo do MSX. Eu acho que tá no nosso Instagram, sim. Tá no nosso Instagram. Tá. Legal. Tá lá. A gente não pode perder trocadilhos cretinos. Exatamente. Faz parte, tá no nosso contrato social. Não esqueça, né? Você tira foto do Rambo com Rambo, eu tiro foto do PSG no PSG. Aí. E por aí vai. Só não esquecer, né? O Rafael Lima da Banana Games tava lá com o stand demonstrando o Topstar e outros projetos. Ele tava literalmente na área da Muvuca, que aquele outro lado do evento tava muito cheio. Por muito cheio, assim, não dava pra passar, tava aparecendo ônibus lotado. Tinha hora que tava difícil passar ali. Porque ele também tava com stands e tava concentrado de stand ali. E teve uma hora que pra passar você tinha que pedir licença, passar nos buraquinhos pra lá pra cá. Eu tive que me serpentear no meio das pessoas. Imagina, e vocês também estão esquecendo essa. O João, na dimensão dele, serpenteando entre as pessoas. E vocês também estão esquecendo de comentar o PIF, o moda masculina, né? Tava no stand. O Frank Mazieiro, nosso amigo, tava lá com o stand lá do Porão Secreto, vendendo material, camisa, bala, barrinha de cereal, outras coisas mais. Também tava Posso mandar um recado pro Franklin? Peça de Fusca também, tá? Só pedir. Fusca. Twingo, peça Twingo. Eu vou mandar um recado pro Franklin. Eu não esqueci, hein? Eu quero a camisa do meu tamanho do Sega Genesis que você tem. Achei a camisa muito bonita, só não levei porque não tinha no meu tamanho. Quero daquele Não tamanho. Tinha, ele vendeu, né? Não, ele falou que era só G, não era X G com esteroides. Era só G. Acho que o teu tamanho é G2, eu acho. Agora tem essas medidas G2, G3. G2, G3, até G4. Ele disse que G4 fica grande até em mim. Ele disse que é tipo lona de si, ó. G4 é... Lembrando que o Frank ele também tem que usar camisetas acima do G também. Apesar que ele deu uma emagrecida, mesmo assim. Não esqueci da camiseta, hein? Ó, passa aí que eu compro. Acho que eu compro. Vamos falar do PSD Day? Sim, porque depois desse encontrão que a gente foi num negócio mais intimista, mais tranquilo, no agreste, no meio do campo. Pois é, no dia 31 de maio, o Instituto de Ciência da Computação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro promove sempre no último sábado, esse ano foi sexta e sábado, de maio, eles fazem o PSD Day, um evento, o pessoal lá, de entusiastas pessoal dos sistemas padrão em Unix. Nós já fizemos episódios sobre sistemas em Unix, sobre o foco do BSD, a família de sistemas operacionais BSD. E o coordenador do curso, o professor Milton Rizzo, teve na MSTI e convidou a gente para montarmos um stand lá na Rural. Fomos até o campus da Rural, que fica na cidade de Seropédica, que já é fora do Grande Rio, né? Porque Seropédica é longe pra caramba. Seropédica não é Grande Rio, não? Cara, pra mim já deixou de ser Grande Rio há um tempo. Não é. Acho que não é não. Acho que é município. Não é município hoje, não é considerado Grande Rio. Mas assim, nós fomos lá, montamos uma versão menor
nós tivemos lá na Rio Retro Games, mas levamos alguns equipamentos. Então levei um outro Hotbit e algumas máquinas que tiveram lá presentes, levamos alguns outros conteúdos para expor, né? E levamos um material para vender também. Tivemos pessoas que compraram lá, principalmente alunos, tudo. E eu levei aquela minha palestra sobre micros clássicos em código aberto, que eu já tinha falado no FliSol de 2024. Eu dei uma melhoradinha, dei uns acertos na palestra e apresentamos lá. Foi um evento bem diferente em termos de público, foi bem menor, mas foi um público também bem especializado, então foi interessante. Pessoas que interagiram conosco, conversaram, gente que já trabalhou com arquitetura, uma pessoa que estava lá, inclusive deu palestra também, acho que o João Rocha, assim, contou que na faculdade escreveu um montador assembler, contou que trabalhou com isso, bem interessante. Então assim, foi muito bacana e esperamos, talvez a gente, vamos ver se em 2026 a gente aparece. O Torrido já nos convidou para estarmos lá novamente em 2026. Assim, eu vou aproveitar e vou lá pela primeira vez, que eu infelizmente fiquei doente, peguei uma virose pós e o Retro Games que me derrubou uma semana inteira. E Ricardo, nós temos que ir na Rural usando uma Rural Willis, né? Pra ir na Rural de Rural. Eu esqueci de perguntar. Uma coisa eu esqueci de perguntar pra ele. E aquele ninho de coruja buraqueira, não tá lá? Pra quem não sabe, tem o central. O campus da Rural é um campus, talvez o maior campus universitário do Brasil. É muito grande. E é um campus muito bonito. São prédios antigos, mas os prédios estão cuidados. Só que ao você entrar no campus, no prédio principal, onde estavam acontecendo as palestras, o evento, um largo. E nesse largo, a primeira vez que eu tive na Rural, isso eu tô falando lá nos anos 90, eu tava saindo no final da tarde pra pegar o ônibus pra voltar e daqui a pouco eu vi uma coruja voando do chão. Eu vi bem uma coruja voando do chão. Aquela tem um ninho de coruja buraqueira, que é um tipo de coruja que faz o ninho no chão, buraco no chão. Aí eu esqueci de perguntar se a última vez que eu tive na Rural, antes, eu tive lá, não vi, mas perguntei, não, o ninho continua. Eu esqueci de perguntar, depois eu perguntar por isso, perguntar isso. Vem cá, o ninho de buraqueira continua. Esse ninho na boa. Sinael mesmo tem mais de 30 anos. Pra vocês verem que como é que é, quando a gente fala que é rural mesmo. A Rural é um lugar muito legal, sabe? É um campus muito legal. Só um comentário, Seropédica faz parte da região metropolitana, sim. Nossa, eu não consigo ler nem ouvir o nome Seropédica sem achar que é alguma coisa para tratar alguma coisa no pé. Eu tô com frieiro, eu vou passar uma pomada seropédica aqui. Não parece? Parece. Verdade. Cara, se Seropédica é Grande Rio, então São José dos Campos hoje em dia é Grande São Paulo, né? Lá é quase. Por exemplo, são 22 municípios, tá? Que compõem a região metropolitana do Rio de Janeiro. Vou falar rapidinho aqui, ó. Paracambi, Itaguaí, Seropédica, Japeri, Queimado, Nova Iguaçu, Belfort Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João do Meriti, Caxias, Magé, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, Rio de Janeiro e Jacarepaguá. Caramba! E Jacarepaguá Eu já emancipei. Jacarepaguá que tá quase. Jacarepaguá que junto com a Barra e Recreio de Bandeirantes há uma proposta para ser emancipada da Zona Oeste. Vai virar a Zona Sudoeste. E é sério. Há essa proposta. Vários do que o Giovanni falou são Grande Rio, mas já são outros municípios. Não, todos são outros grandes municípios, mas eu me espanto e ainda está incluído Maricá, Tanguá, Rio Bonito e Paracambi. Cachoeira de Macacu tá lá longe. Longe pra caramba. Isso não é mais Grande Rio, isso é Enorme Rio. Pois é. Exatamente. Isso me assusta. É o Big Rio. Eu ia ficar mais bolado se tivesse Macaé no meio. Aí que. Macaé é mais longe ainda. Não, Macaé é impossível, Magé é tudo bem. Magé até vai, o que é. Macaé é longe pra caramba. Mas assim, então acho que a gente pode passar a fazer o convite a todos que estão ouvindo a gente, que residem em todo esse grande ou enorme Rio de Janeiro e em todo o nosso Brasil. E se você vem aí de fora, do exterior também? Pois é, dias 25 e 26 de julho de 2025, no Cefet Rio, campus do Maracanã, na Rua General Canabarro, 485, só de cabeça, acho que é esse o problema. Estará acontecendo das 9 às 17 horas a Retro Rio 2025. O site já está no ar, a página já está no ar no nosso site. A inscrição já está aberta no site. Se você quiser ir como expositor, por favor, faça a sua inscrição. As inscrições se fecharão no dia da São Paulo MSX Summit.
Então no dia Nossa, 19 você de julho. acertou, hein, Ricardo? Oi? Falou de cabeça, acertou. 485 mesmo. É porque eu já escrevi isso tantas vezes, decorei. Então, façam suas inscrições. A inscrição do Simpla já está aberta. Pedimos a todos que quiserem expor, façam a sua inscrição como expositores lá no Simpla até o dia 19 de julho, que é o dia da São Paulo MSX Summit. A Summit vai ser exatamente uma semana antes da Retro. E nós novamente vamos estar na mesma data da RetroCon. Ou seja, como disse o Juan uma vez, a Retro Rio é a RetroCon Off-Broadway. Nós vamos divulgando o que vai estar, os equipamentos que vão estar sendo expostos lá na Retro Rio. Nossa intenção sempre é ter a maior diversidade computacional possível. Sim. Então, vamos ver se o Sávio dessa vez leva aquele IBM PC Júnior que ele prometeu no episódio que gravou com a gente sobre IBM. Boa. E dessa vez eu prometo que vai ter um Matralice funcionando. Teremos Matralice, teremos. Vamos ver se o Flávio Bessa leva de novo aquela ação, para ver se agora bota aquela ação funcionando. A gente fazer, rodar o BBS ali, logar os micros na rede, conectar. Tem muita coisa que a gente pretende fazer nesse evento. Esperamos que vocês todos possam vir. Então já tem data, já estamos com data, já estamos divulgando, já correu a primeira newsletter, por ocasião de vocês ouvirem isso, já terá corrido pelo menos mais uma newsletter divulgando. Por favor, façam a sua inscrição. As inscrições estarão abertas até a data do evento no local. Aquilo que a gente faz, pede para o pessoal fazer a inscrição para fazer a inscrição no Simpla, para a gente ter uma ideia de quantas pessoas estiveram no evento, para fazer uma contabilidade de quantas pessoas estiveram presentes. A gente pretende fazer isso. Os expositores, a gente pede uma contribuição para ajudar a pagar aluguel de mesa, tudo lá. A Mesop Games estará presente, ela disse que estará apenas com a bancada nesse evento. Então, se o pessoal quiser fazer manutenção, levar para queimar um estanho, para fazer um reparo rápido, um orçamento, alguma coisa, a Melanie vai estar lá. A gente está vendo outras pessoas, vão ver se está presente, vamos ver se o Franklin, o Piff vai estar lá, se ele vai levar de novo outro arcade, né? Ah, meu Deus. Mas, Ricardo, não é Mesopotâmia à toa, né? Né? Pois é, Mesopotâmia é Mesopotâmia, tá? Então a gente pede que vocês façam as inscrições, estejam presentes, visitem a Retro Rio, será uma oportunidade de ter um monte de equipamentos, é o que eu falo sempre. A gente quer ter a maior quantidade de equipamentos possível, vocês verem um monte de máquina diferente, coisa lá, interagir. E a oportunidade de a gente conversar, bater papo, ver gente, estar com as pessoas. O Cefet tem muito aluno que se interessa e lá. O pessoal do Cefet, aliás, Juan, isso você pode falar, você tem feito mais contato com o Cefet. O pessoal tem gostado do nosso evento lá, né? Sim, não, eles amaram o evento e estão. A recepção que a gente teve foi excelente. Eu não tenho palavras para agradecer a recepção que a gente teve pela Renata, pelo Vinícius, todo o pessoal de lá. Nossa, a Retro Rio achou a sua casa lá no Cefet. Foi realmente foi realmente um achado. E os alunos gostaram, né? E os professores foram lá e curtiram também o evento. Então teve professor que veio, no dia seguinte voltou carregando coisa para mostrar, que ele trouxe de casa. Teve aquele professor que levou aquele Game Watch do Pac-Man. Acho que nem tava funcionando. Eu até falei, acho que eu falei pra ele, conversa com a Melanie que ela conserta. Ela conserta. Levaram o telejogo da Fio. É uma escola técnica, os professores são da nossa geração, é tudo nerd. Claro que a gente vai ativar memórias deles. Sim, e os alunos curtiram também, gostaram. Então, assim, é um momento de a gente também estar interagindo com a comunidade, estar interagindo com a comunidade técnica, a comunidade acadêmica, e a gente espera que vocês também possam vir. Então vai ser no finalzinho de julho, vai ser 26 de julho, sexta e sábado, a última sexta, o último sábado do mês de julho. Então, eu, por exemplo, vou estar de férias no trabalho, então fica mais fácil para organizar as coisas, para ver, né? Então, a gente vai estar organizando tudo, preparando tudo, botando tudo para fazer o melhor, quem sabe que esperamos conseguir fazer a melhor Retro Rio de todas, sempre será a próxima. Esperamos que essa próxima seja. Esperamos ver vocês lá, todos vocês que estão nos ouvindo, estejam presentes lá, tá? Pega um ônibus, pega um avião, larga a RetroCon, vem para curtir o evento, vai ser divertidíssimo, vai ser barato, será um prazer ter vocês lá na RetroCon. Façam sua RetroCon é muito mainstream, vem ficar com a galera alternativa.
Verdade. Façam sua inscrição e venham, aproveitam, venham, vamos curtir, vamos lá e vamos nos divertir junto, vamos falar dessas máquinas maravilhosas que nos deixam. E se nós formos convincentes, conseguimos até arrastar o Nishi, né? Vai que, né? Às vezes o velhote quer vir conhecer o Rio de Janeiro, te aproveita e quer rebocar ele. É professor universitário, instituição de ensino, para interessante, para instituição interessante também. Quem sabe, né? Quem sabe que consegue arrastar um Nishi. Então é isso, gente. Então é isso. Nem que seja num saco robô. Assim, acho que é isso. Esse Repórter Retro vai sair antes, mas o próximo de julho já vai sair depois da Retro Rio. Vocês só vão ouvir a gente falar da Retro Rio e da Summit no Repórter Retro 1117, que vai sair em agosto. Mas o próximo Repórter Retro já vai estar saindo depois da Retro Rio. Então esperamos aqui que vocês estejam lá. Contamos com a presença de todos vocês participando do nosso evento. Acho que é isso, fecheitas? Perfeitas. Isso aí, pessoal. A gente se vê na Retro Rio em pessoa, auditivamente no próximo episódio e tchau. Nós nos veremos no Summit. Se vocês estiverem lá, nós também estaremos lá. Sim. Estaremos na Retro Rio e na Summit. Você tem 2 oportunidades para ver a gente. Inclusive para falar mal, inclusive para reclamar de alguma coisa do podcast, tá? Mas se você reclamar muito, pode ficar tranquilo. A gente vai lá e te dar um abraço. A gente reclama junto, na verdade. O problema é que o cara vai reclamar. O Giovanni, com certeza. O Giovanni, você reclamar da pauta, você quiser reclamar da pauta, reclama com o Giovanni. Agora que quiser reclamar da edição, reclama comigo. Aceitamos críticas construtivas. Pessoal, até o próximo episódio. Nós estamos com o episódio aí de MSX no Brasil, 40 anos de MSX no Brasil. Vocês continuam ouvindo agora em julho a continuação da longo episódio, gigantesco, catastrófico episódio que sempre tem anual com o Punk. E nos vemos pessoalmente na Summit, na Retro Rio e nos próximos episódios por aí. Fui. É isso aí, pessoal. E a gente se vê por aí. Vai, despida-se, João. Bom, então é isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até lá nos eventos de julho. Fui. Então, gente, até e a gente se esbarra. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.